Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, nós vamos aprender esse porta-absorvente luxo. É um projeto da Cecé Candeira. Ela nos presenteou para que eu possa ensinar o passo a passo em vídeo aqui para você. Totalmente gratuito, com acesso a molde. As informações para você baixar o molde estão aqui na descrição. E ele é composto por um bolsinho de zíper, para poder colocar o B. Outro bolsinho para ser uma farmacinha. Esse zíper a gente vai usar um mais fininho, mas se você tiver o mais largo não tem problema. A gente vai precisar de um cursor, de zíper para essa parte, um cursor. Vamos precisar também de viés para acabamento, o viés que você preferir. Bolsinhos plásticos para fazer a farmacinha e o porta-absorvente. Para a lapela, eu tô usando montana, você pode usar de tecido também, não tem problema. E todas as informações sobre medidas e materiais vocês encontram no molde. E a partir de agora, você vem comigo assistir o passo a passo. Mas já deixa o seu like, porque esse projeto merece. Compartilha com quem você ama, nos grupos do Facebook, do WhatsApp, do Telegram. E vamos aprender comigo. Após baixar o molde, você vai imprimir e recortar cada parte do molde. Nós vamos começar pelo bolso para absorventes. Precisamos cortar 2 plásticos. Pode ser cristal, pode ser translúcido, na medida de 13 por 12 centímetros, como tem no molde. A gente vai pegar uma faixinha de tecido ou então um pedacinho de viés pronto, para a gente poder fazer esse acabamento aqui do plástico, tá bom? Esse tecido aqui, ele tem 4 centímetros, eu dobrei 4 vezes e ele ficou assim. Então, ó, a gente encaixa, passa uma costurinha aqui. Eu tô usando o translúcido, a parte do direito é a que faz barulho, ok? A gente faz a mesma coisa nesse outro, passa uma costurinha de pesponto. Preparamos, então, o acabamento dos bolsos. Agora, a gente vai pegar o molde do corpinho, que ele mede 26 por 13. A parte preta, eu tô usando um tecido preto, até pra você conseguir entender, tá bom? E a parte vermelha, eu tô usando um tecido desse tom, ok? Então, a gente tá trabalhando com 2 tipos de tecido. O com a cor preta e o vermelhinho. Então, a gente vai cortar na medida de 26 por 13, uma vez o tecido estruturado na manta. Além da manta, eu coloquei aqui uma entretela de algodão para dar força para esse meu corpinho. Aí eu já fiz aqui o quilt e vou pegar os meus bolsinhos, posicionar aqui na base, prender e passar uma costurinha de segurança aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Esse outro eu vou fazer a mesma coisa. Depois que eu conseguir estabilizar os bolsinhos, dessa parte de dentro, a gente vai trabalhar em toda a parte de fora. Vamos começar fazendo essa parte daqui, que é a farmacinha. Para a farmacinha, vamos precisar de 2 moldes. O bolsinho porta-remédios, que é esse bolsinho plástico, você pode usar telinha se você quiser. Essa parte de baixo, o tecido de baixo, o tecido de cima. Vamos precisar de zíper, cursor e o tecido de fora. Depois, a gente vai fazer a aplicação do zíper e do viés. Mas, por enquanto, vamos trabalhar nessa parte aqui. O bolsinho da frente, ele mede 7,5 por 11 centímetros. Eu tô usando plástico translúcido 0,30. Para as partes de dentro de tecido, a gente vai precisar entender esse molde. Ele tem 3 partes, ok? Um bolsinho que mede 6 centímetros por 10, que é o pequenininho de cima. Um bolsinho que mede 9,5 por 10, que é o de trás do porta-remédios. E um bolsão de 12 por 10, que é a parte externa. Aqui tem interno, interno e externo. Esse a gente também vai precisar de uma vez estrutura, então eu estruturei ele na manta R2, tá bom? Passei aqui o ferrinho, estruturei e cortei 12 por 10. Para ficar mais firme, eu entretelei também esses tecidinhos de dentro. Eu acho que vai dar um punch maior, sabe? Vai deixar mais firme.
Eu cortei aqui 12 centímetros do zíper fino, que esse é o número 3, mas pode ser o 5, tá bom? Eu achei que o 3 ficou melhor. Então, olha, aqui eu vou pegar uma faixinha de 4, maior do que 12, dobrar ao meio. Eu já engomei com aquela misturinha que vocês conhecem, que tem aqui no canal. Vou deixar no card, passando pra vocês. E vou trazer pra cá, ó, deixando uns 3 milímetros sobrando da parte do zíper. Então, aqui que tá a abertura, vai ficar paralelo a essa parte. A gente vai passar uma costurinha com calcador de zíper, com o tecido assim. Costurinha feita, atrás do zíper vai ficar assim, eu deixei com esse tom pra vocês conseguirem ver bem. E agora a gente vai dobrar, ó. Eu vou dobrar e chegar até a parte de baixo do meu zíper, encostadinho mesmo com a parte de baixo, tá? Vinca aqui com a unha ou então com o vincador. Encaixa o plástico, a parte que tem esse barulhinho fica pra cima. Abraça o plástico e a gente vai passar uma costurinha prendendo todo mundo aqui. Costurinha feita. Agora a gente vai pegar o nosso plástico, posicionar aqui no corpinho e passar uma costurinha aqui em cima, aqui embaixo. Depois a gente coloca o zíper, então não fecha as laterais que tem o zíper. Pode até fechar aqui, mas essa parte do zíper você não fecha, tá bom? Estabilizei, certo? Com essa parte da cremaleira livre. Agora eu vou pegar o outro molde, que é o pequenininho. Vou encaixar aqui e com o calcador de zíper vou passar o mais próximo possível da cremaleira. Passei essa costurinha, agora eu vou colocar pra cima esse meu tecido. Vou vincar. Pode ser com a unha, com uma dobradeira de scrapbook, como essa, que é o meu negão. Pode ser, se você quiser, com o ferrinho. Só não passa o ferrinho na parte do plástico, tá bom? E agora a gente passa uma costurinha de pesponto pra prender tudo isso aqui, ó. Pra deixar todo mundo estável. Aí sim, a gente pode colocar o cursor e fechar essa parte aqui, tá? Só não esquece de selar o zíper quando você cortar. Isso é muito importante pra ele não desfiar. Agora, aquele tecidinho que a gente cortou, o maior de todos, que já tá aqui dublado na manta R2, a gente vai colocar verso com verso. A gente vai encaixar aqui direitinho e vai passar uma costurinha pra prender. Só que aqui, a gente vai fazer o seguinte, você vai vir com o cone de linha, vai posicionar e vai marcar pra gente conseguir arredondar. E aí, a gente já costura pra dentro dessa marcação, ok? Então, ó, estabiliza na base, vai sobrar um pouquinho, depois a gente refila e vem costurando aqui por dentro até aqui. Pode fechar essa parte aqui também. Passamos, então, essa costurinha, ó. A gente vai agora refilar em cima da marcação, tá? Que a gente arredondou. Prontinho. Depois que eu já tô com essa parte pronta, eu vou reservar. A gente já conseguiu fazer toda essa parte da farmacinha. Agora, nós vamos fazer a parte de onde a gente vai colocar o OB, ok? Nós temos aqui um corpinho onde a gente vai colocar esse bolso, tá? Que é o bolso da farmacinha. Essa parte daqui, ela é composta por duas partes. E essa daqui, por uma. E todas elas estão nesse molde, quando a gente dobra aqui com 15 centímetros, tá? A gente vai precisar de uma vez o tecido externo para a parte de trás e uma vez o tecido para a parte do elástico, que é esse daqui, ok? Então, nós vamos ter nessa parte aqui, uma vez de 15 por 13 e para a parte de trás, uma vez de 15 por 13. Só que pra gente embutir o elástico, esse de 15, nós cortamos com 11,5 e deixamos essa faixinha de 3,5 para embutir o elástico. Porque aqui nós vamos costurar o nosso elástico para prender o OB e vamos embutir nessa outra faixinha que vai encaixar aqui, tá? Na hora da costura vai ficar mais fácil da gente entender. Então, vamos lá.
Nessa parte aqui, de 15 por 13, eu separo, né, 11,5 e 3,5 e vou colocar o elástico aqui, certo? Essa parte do elástico, eu vou dividir ele em 6 partes. 2 vão ficar inativas, que são as das pontas, e 4 vão ficar aqui dentro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, dividir ele assim ao meio, ó. Depois que eu divido ao meio, eu vou dividir cada parte em 3, tá bom? Então, igualmente eu venho, vinco e dobro. Desse jeito, ó. Aí, eu vou ter uma marcação, 2, 3. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Dobro, equilibrando, e dobro mais uma vez. E vinco também. Agora, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 6 espacinhos aqui, certo? 1, 2, 3 de um lado, 4, 5, 6 do outro. E é exatamente isso que eu vou precisar. Nesse meu protótipo, eu fiz para ver se cabia mais um OB aqui. Mas ele atrapalha esse bolsinho. Então, nós vamos deixar ele isolado, igualzinho esse, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui o bolsinho. Primeira coisa, o bolsinho não, desculpa. Vamos pegar o elástico, achar o meio. E eu vou marcar aqui com aquele gizinho que apaga com ferro, para vocês conseguirem visualizar todas essas marcações. Acredito que assim vocês conseguem ver melhor, né? Então, eu vou pegar o elástico, eu cortei 22 centímetros, e vou costurar ele aqui na pontinha, tá bom? E a primeira marcação, ele tá centralizado, da costura vai ser aqui. Aí, depois que eu prendi ele nessa primeira marcação, eu vou deixar um pouquinho, ó, pra cima, como se coubesse um dedinho mindinho, e vou passar a costurinha aqui. Esse espaço é o suficiente para o OB ficar aqui, sem ficar forçando o elástico e sem cair, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro próximo. A gente traz um pouquinho, faz o teste com o dedinho mindinho e passa a costura. Nesse também e nesse também. Outra possibilidade, caso você tenha o OB aí, é usar ele como medida. Você pode colocar ele aqui, puxar um pouquinho o elástico e passar uma costurinha. Ele vai ficar presinho também, tá bom? Então, se você tiver o OB, pode usar ele como molde ou seu dedinho mindinho. Aí, dessa forma que a gente fez, a gente consegue deixar o OB aqui presinho. A gente vai refilar o excesso de elástico e essas duas partes vão ser para costurar aqui, pra gente colocar o zíper e para unir a farmacinha nessa parte. Agora, eu vou remover essas marcações de giz que eu fiz para auxiliar a visão de vocês e volto. Agora, nós vamos pegar outra faixinha, colocar direito com direito e a gente vai passar aquela costurinha aqui para poder esconder o acabamento do elástico. Pra gente aumentar a segurança dessa parte do elástico, eu fiz 2 costuras. Uma com meio pé de máquina e uma com um pé de máquina, tá bom? E agora, nós vamos passar, então, essa partezinha, um ferrinho, para que ele fique bem estável. Eu usei aqui a linha clara para vocês verem, mas vocês podem usar a cor mesmo do tecido, tá bom? Passa um ferrinho para deixar ele retinho. O que nós fizemos agora foi essa parte daqui, ó. Esse tecido pink que tá liso aqui embaixo, tá bom? Nós fizemos essa parte, agora nós vamos aplicar a farmacinha aqui. Prontinho, então, eu já passei o ferro, fiz uma marcação aqui de 2 centímetros pra gente se guiar. E agora, eu vou pegar a farmacinha, achar o meio e achar o meio aqui embaixo também, tá bom? Eu fiz um pique e a gente vem aqui com o isqueiro na chama azul e sela esse elástico pra ele não desfiar. Então, esse meio vai me guiar com esse meio.
E esse limite vai me guiar com o limite da farmacinha, tá bom? Então, eu vou chegar até aqui, essa marcação de 2 centímetros, meio com meio, que atrás vocês se organizam para ficar retinho. Pode também colocar presilhas, se quiserem, tá bom? Para poder prender. Assim, equilibrando a sobra da lateral. Chegou na marcação de 2 centímetros, a gente também vai fazer uma marcação com aquele gizinho que apaga, pra gente se organizar aqui quando vai costurar a parte de baixo. Então, ó, eu venho com o giz aqui, aqui e aqui. Dessa forma, eu consigo fazer a marcação pra poder costurar o viés, tá? Marca bem. E agora, a gente vai costurar esse viés aqui já com a marcação. Já já a gente vai fazer isso. Primeiro, a gente vai passar o zíper e o viés nessa parte. No molde que tem do corpinho, nós temos as informações do que a gente precisa cortar. Inclusive, é o fino e o largo. Aqui, a gente vai cortar 33 centímetros de zíper largo, que vai equivaler a esse contorno aqui, ó. Se você quiser, pega um clipezinho e faz esse contorno. Vai sobrar um pouquinho, depois a gente refila. Vamos precisar também de viés largo, que é aquele viés de 25 milímetros. Vamos, então, pegar um calcador estreito e costurar esse zíper aqui na bordinha. Costurinha feita, agora a gente vai vir aqui com o viés e passar uma costurinha aqui em cima dessa parte, dessa dobrinha, tá bom? A gente passa essa costurinha pra depois virar e rebater. Passada então essa costurinha, a gente coloca todo mundo pra fora e rebate essa costurinha. Vou tirar o zíper pra facilitar essa costurinha, tá? Prontinho. Passamos, então, o viés. Desse lado vai ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar no outro zíper, tá? A gente vai precisar pegar a mesma quantidade de zíper, que é o de viés, dobrar o viés ao meio, encaixar e passar uma costurinha aqui, ó, prendendo todo mundo. Depois que a gente passou aqui o viés, a gente vai encaixar ele aqui, ó, escondendo a marcação. E aí, a gente vai costurando em cima. Depois que eu prendi essa parte aqui, eu vou encaixar essa aqui em cima, passar o meu cursor uma vez e depois passar novamente e deixei ele aqui no meio. Coloquei, então, o cursor, deixei ele totalmente estável. Agora, eu vou apertar aqui, ó, e vou passar uma costurinha central aqui, prendendo esse tecido de baixo com esse de cima. Só pra unir meio com meio. Aí, agora eu venho com essa costurinha, prendo todo mundo até a ponta e depois do meio venho e prendo todo mundo até a ponta. Essa parte daqui, depois que a gente costurou, essa sobra a gente refila. E na hora que você for costurar, vai bem devagarzinho pra não quebrar a agulha nessa parte, tá bom? Do zíper. Então, não esquece de passar aqui o isqueirinho pra selar essa parte, não ficar desfiando essa parte do zíper.
Depois que a gente já refilou, selou com o isqueiro, a gente vai pegar outra partezinha que tem de 15, ela tem 13 por 15, a gente vai colocar aqui direito com direito, eu estruturei com entretela de algodão e a gente passa uma costurinha aqui, pezinho de máquina. Depois que a gente passou essa costurinha aqui, tomba ele pra fora, vai ficar maior do que o corpinho, tá bom? Não tem problema. Então, a gente vai posicionar aqui, desse lado do bolsinho, e a gente vai passar uma costurinha estabilizando. Depois, a gente vem, desce e passa uma costurinha estabilizando aqui. Essa partezinha que ficar a mais, depois a gente refila. Prontinho, já fizemos. A gente vai empurrar essa parte aqui dessa costurinha pra baixo e ele vai ser o meio, ok? Então, vai ficar ponta com ponta. Se você quiser, você arredonda, como eu vou arredondar, ou pode deixar quadradinha também, não tem problema. Agora, a gente vai arredondar as quinas do mesmo jeito que a gente fez aqui no bolsinho 3D. Então, a gente vai arredondar, vem com o lápis, marca. Só que antes de cortar, a gente vai passar uma costurinha pra dentro dessa marcação. E em cima da marcação, a gente refila. Aí, a gente tira essa sobra, corta em cima do risco e vai repetir a mesma coisa desse lado. Então, com esse molde, a gente marca essa parte, costura pra dentro e refila. Depois que a gente já arredondou as 4 quinas, chega o momento de fazer a lapela. Então, você vai pegar o molde e vai cortar 3 por 11 e chanfrar conforme o molde. Eu tô usando montana, você pode usar de tecido se você quiser. E aí, eu achei meio e meio, vou posicionar meio com meio, direito com direito, e costurar aqui para poder segurar a minha lapela. Depois que eu estabilizei ela aqui, eu venho, acho meio e vou me certificar de que ela vai prender certinho no bolso 3D. Olha que coisa linda que vai ficar. Agora, tudo que a gente fez nessa parte aqui do viés, a gente vai fazer nessa, tá bom? Então, a gente vai aplicar primeiro por dentro, depois vai virar e vai rebater. Depois que a gente finalizou a colocação do viés, a gente vai colocar o botãozinho aqui, tá bom? Então, ó, eu puxo a lapela, centralizo, trago um pouquinho, bem pouquinho aqui pra ficar bem próximo do viés e aperto. Aí, onde eu fiz a marcação, eu coloco o botão. O macho já tá aqui, eu vou pôr a fêmea. Agora, vamos para a prova dos 9. Aqui cabe absorvente íntimo também, tá? A gente vai fechar, deixar essa parte aqui no meio, pra ficar certinho. Aqui eu já coloquei remedinhos, OB, pra gente testar. E vamos fechar. E pronto! Olha só que coisa mais linda que ficou. Essa é a nova aula, que é o porta-absorvente luxo da CC, que nos presenteou esse projeto. Espero que você tenha gostado, que faça bastante. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E quando você fizer, me marca, que eu quero ver, e compartilha lá no grupo Tu Que Ensina do Facebook, tá bom? Um beijo e até a próxima!